Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje a gente vai dar sequência ao controle de constitucionalidade. A gente está aqui num módulo de 6 encontros, cada encontro com 2 aulas de 50 minutos, portanto 12 encontros, e essa será a quinta e a sexta aula, nosso terceiro encontro. Nós já demos uma parte sobre teoria geral do controle, falamos sobre a questão relacionada aos momentos do controle, as espécies de inconstitucionalidade, e iniciamos o controle difuso. Veja que no controle difuso nós estudamos o que eu chamei de arroz com feijão, o básico, a questão normal. Isso quer dizer, vimos a parte relacionada aos efeitos de uma decisão em controle difuso, a regra dos efeitos inter partes e ex tunc, e apontamos exceções a essa regra inter partes e ex tunc. Isso quer dizer, uma possibilidade de modular efeitos no controle difuso. Demos o caso de mira-estrela, o caso concreto da redução do número de vereadores, e falamos também da possibilidade de se dar efeitos erga omnes de uma decisão em controle difuso, que era o papel do Senado Federal. Vamos ler de novo o 52, inciso 10, que está na lousa. Lincoln põe para a gente 52.10, por favor, que diz que compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Esta suspensão se dá por meio de resolução do Senado. Vimos na aula passada que esta resolução ela é um ato discricionário do Senado, portanto ele não está obrigado a suspender. Vimos que ao suspender, suspende no todo ou em parte. Isso quer dizer, ou suspende toda a lei ou apenas parte da lei, mas exatamente conforme a decisão definitiva do Supremo foi. E o objeto dessa suspensão é a lei federal, a lei estadual, a lei distrital ou mesmo uma lei municipal. E colocado isso, a gente tem que então verificar um outro tema. Esse seria o básico, esse seria o modo normal de se dar efeitos erga omnes no controle difuso. Está previsto na Constituição. O que começa a ser debatido hoje é se este artigo aí, o 52, inciso 10, sofreu ou não alguma mudança no seu sentido interpretativo. Volta para cá. Veja, existe um instrumento chamado mutação constitucional. O que quer dizer a mutação constitucional? Mutação constitucional é uma mudança no sentido interpretativo da lei, do ato normativo. É uma mudança na interpretação, é uma mudança na norma que se extrai daquele dispositivo. A letra fria continua, o que se extrai é um outro sentido, uma outra norma daquela disposição. Então veja, hoje surge um debate no sentido de saber se o 52, inciso 10, teria ou não sofrido uma mutação constitucional. Já há vozes nesse sentido, inclusive de ministros do Supremo, como o ministro Gilmar, o ministro Eros Grau. Esses dois ministros, Gilmar e Eros Grau, eles estão propondo o que eles estão denominando de mutação do 52.10, e estão dizendo que a decisão proferida pelo Supremo no controle difuso já teria efeitos erga omnes, independentemente desta resolução do Senado. Então este é o grande debate, o grande tema, e que a gente vai colocar este debate dentro de um item do seu caderno. Vamos então, estamos saindo do 52.10 para debatê-lo. E o item novo vai ser abstrativização do controle difuso. Abstrativização do controle difuso.
Eu vou pôr na lousa, vamos para a lousa aqui, e a gente vai, então, ver a expressão abstrativização no controle difuso. E esta expressão, ela foi debatida neste habeas corpus, que também está aí na sua lousa, o habeas corpus 82959. Este habeas corpus discutiu a lei de crimes hediondos. É aqui o debate. Vamos falar sobre ele. Habeas corpus 82959. Vamos lá. Lincoln, coloca a minha imagem ali, para os meus amigos também terem a nossa fala por aqui. E o que se debate nesse habeas corpus 82959? A gente tem uma previsão na Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos. Na sua redação original, ou seja, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos definiu que o cumprimento de pena seria integralmente no regime fechado. Esta decisão do legislador foi para atender um anseio da sociedade, que queria respostas do legislador por uma lei mais firme, uma lei que intimidasse determinados crimes. E foi assim que nasceu esta Lei de Crimes Hediondos. Uma lei bastante rígida, tanto é que o cumprimento de pena seria integralmente no regime fechado. Não importava se ele tivesse bom comportamento, se ele tivesse se recuperado, ele ficava encarcerado durante todo... E mesmo que a pena imposta a ele fosse menor do que 8 anos, que é o que está no Código Penal. Ou seja, ele já era recolhido, preso, encarcerado, mesmo se a pena fosse menor do que 8 anos. E ficava durante todo o tempo. Se ele tivesse cometido um crime hediondo, uma penalidade superior a, 20 anos, 30 anos, ele ficava os 30 anos encarcerado. E isso estava na lei. Determinados réus começaram a questionar. Hoje não é assim. Hoje eu coloquei, está aí na lousa, a lei 11.464 de 2007. É esta lei, depois de todo um amplo debate, depois do julgamento deste habeas corpus, esta lei, ela está hoje permitindo progressão. Esta lei 11.464, ela permite a progressão de cumprimento da pena na hipótese de crime hediondo, se o condenado for primário e tiver cumprido 2/5 da pena, ou se ele for reincidente e tiver cumprido 3/5 da pena. Então, primário se tiver cumprido 2/5 da pena e reincidente se tiver cumprido 3/5 da pena. A lei veio no sentido de não manter o total encarceramento. Mas isso é como é hoje, a gente vai debater um pouco mais. Mas vamos focar no habeas corpus. Volta para cá, Lincoln. O que aconteceu? Este réu, vamos chamá-lo de Zé, alguém, né, o caso concreto do Zé, ele conseguiu convencer os ministros do Supremo, depois de, veja, 1990, 2006, 16 anos depois de 16 anos, ele convenceu que a lei violava o princípio da individualização da pena. 16 anos depois, ele diz, olha, esta lei viola basicamente 2 princípios. O princípio da individualização da pena e o princípio, segundo alguns, da dignidade da pessoa humana. E, portanto, cumprir pena totalmente encarcerado viola a Constituição. E o Supremo disse, você tem razão, Zé. Eu vou declarar que esta lei, este artigo 2º é inconstitucional, vou declará-lo de modo incidental, porque é o controle difuso, e aí você pode progredir. Como não tem nenhuma lei, e esta lei é posterior, de 2007,
eu vou aplicar por analogia. Uma analogia para beneficiar. Analogia não em Malan Pattern, mas em Bonham Pattern. Eu vou aplicar para você, porque você tinha antes o regime fechado. Agora eu vou permitir progressão, é melhor para você. Eu vou aplicar a LEP, a Lei das Execuções Penais. E você, se cumpriu 1/6 da pena, vai poder progredir. Beleza? Beleza. O que isso gerou? Uma avalanche de pedidos da clientela. A bandidagem do Brasil começou a pedir. Também queremos, o Zé tem porque eu não tenho, o Zé, meu amigo de cela, tem porque eu não posso ter, e começaram a pedir. Sabe o que aconteceu? A maioria dos juízes negou, porque disseram, a decisão do Zé foi proferida em controle difuso. Quais são os efeitos do controle difuso? Você já estudou comigo aqui. Interpartes. Os efeitos são interpartes. Como é que eu faço para dar efeito erga omnes a esta decisão? Eu preciso de uma resolução do Senado Federal. E não havia resolução do Senado Federal. Então, meus amigos, os juízes começaram a negar. Só que em um determinado caso, o caso do Acre, foi interposta uma reclamação constitucional. Reclamação constitucional número 4335 do Acre. Reclamação constitucional 4335 do Acre. O juiz negou, mas ao negar, disseram os advogados do réu, ele violou a decisão do Zé, que vinculou o Brasil. Então, o que eles estavam propondo? Que o 5210 perdeu a função. Que o 5210, ele era um ato simplesmente para dar publicidade à decisão. Que o 5210, o Senado Federal virou um menino de recado, só para dar publicidade à decisão. Esta foi a tese, e por isso a interposição de uma reclamação constitucional. Tudo bem? Bom, isso foi parar no Supremo. E o que a gente passa a estudar agora, então, dentro do tema abstrativização, é qual é a posição do Supremo que foi firmada na reclamação constitucional 4335 do Acre. Esta é a linha que a gente vai desenvolver, para em seguida falar do novo Código de Processo Civil. Então, primeiro vamos definir a reclamação 4335, e em seguida eu vou falar sobre o novo Código de Processo Civil. Como é que está esta perspectiva no novo Código de Processo Civil? Eu estou aqui com o andamento da ação penal da reclamação 4335. Eu vou observar que esta reclamação 4335 foi distribuída em 2006. Então, a ação ela é antes do novo Código de Processo Civil e ela é antes da lei que modificou a Lei de Crimes Hediondos. Então, é maio de 2006. E o julgamento final se deu em março de 2014. O Supremo levou 8 anos para definir se admitia ou não a tese da abstrativização. Então, a decisão do Supremo foi também antes da vigência do novo Código de Processo Civil. Por que eu estou tratando desta reclamação? Porque ela caiu recentemente em concurso. A prova dizia, de acordo com o juiz de São Paulo, a reclamação 4335 do Acre, e pediu o entendimento dela, porque ela é fundamental aqui. Então, nós vamos ver o que aconteceu nesses 8 anos e qual foi a solução do Supremo. Tá? Vou para a lousa, vem comigo aqui, e a gente vai observar o seguinte. Veja comigo. Né? A gente tem aqui um julgamento inicial. Você tem aqui uma tabela. Isso, obrigado, Lincoln, minha imagem está boa ali. A gente tem uma tabela de 2 teses que se firmaram. Gilmar e Eros Grau, de um lado, entenderam que o 52, inciso 10, sofreu uma mutação constitucional. Ou seja,
entenderam que a decisão proferida em controle difuso produzia efeitos para todos, mesmo que o Senado não tivesse suspenso a execução da lei. Por isso que eles disseram, o 5210 não precisa mais no controle difuso, porque a decisão do Zé já vale para todo mundo. O que eles estavam propondo é que a decisão do precedente do Zé vincularia. Vincularia quem? Todos os juízes do Brasil. Essa foi a tese, que não precisava mais do 52, inciso 10. Tudo bem? Muito bom. Por isso, eles, os dois, Gilmar e Eros, deferiram o pedido, na verdade, conheceram da reclamação e deferiram o pedido. Porque se a decisão do Zé já vale para todo mundo, o juiz que descumpre a decisão do Zé, ao descumprir, ele está desrespeitando a decisão judicial. E quando há desrespeito à decisão judicial, cabe reclamação constitucional. Esta foi a tese. E eles acataram. Tudo bem? Versus, por outro lado, Sepúlveda pertence e Joaquim Barbosa fala, não, para que a decisão do Zé tenha efeito erga omnes, eu preciso do quê? De uma resolução do Senado, 5210. Não há resolução do Senado. Os efeitos da decisão do Zé são interpartes. Esse é o controle difuso. A decisão vale para as partes do processo. Deu para entender, gente? Beleza? Então, o que eles disseram? A única forma de vincular os juízes do Brasil é se for editada uma súmula vinculante. Só assim eu vinculo os juízes do Brasil. Sem esta situação, eu não tenho como vincular os juízes do Brasil. Então não tem como. Então vejam, o que eu posso fazer, disseram eles aqui, é conceder um habeas corpus de ofício. Porque o juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Então eles fizeram o quê? Não conheceram da reclamação. Porque a decisão do Zé não vincula. Isso depende de uma resolução do Senado. E, contudo, concordaram com a tese. A tese de fundo era boa. E aí eles concederam habeas corpus de ofício. Dizendo assim, olha, tem razão, e a tese é boa, a violação à dignidade, a violação à individualização da pena, portanto, permito a progressão. Essa foi a solução, concessão de habeas corpus de ofício. Então empatou em 2-2. E aí o ministro Lewandowski pediu vista. Tudo bem? Então, essas são as duas teses. Duas teses firmadas. Ou a primeira, houve mutação do 5210, e, portanto, os juízes têm que se curvar à decisão do Zé, ou a segunda, não houve mutação. A única maneira de se dar efeito erga omnes no controle difuso é se o Senado suspender a execução da lei por resolução. Como não tem resolução, os juízes não estão vinculados. Portanto, nego, não conheço da reclamação. O juiz do Acre não estava obrigado. Por isso que ele negou. Mas eu entendo que a tese é boa, concedo um habeas corpus de ofício. A única maneira de se vincular é por súmula vinculante. Tudo bem? Bom, volta para mim, Lincoln. O que a gente tinha na época, gente, era uma concordância da matéria de fundo. O Supremo, todos eles concordavam, que o cumprimento de pena integralmente fechado violava a dignidade e a individualização da pena. Havia um consenso de todos os ministros. O que não havia consenso era a forma processual de se provocar aquilo. Via reclamação ou não em caso de descumprimento. Aí era a divergência, mas a matéria de fundo não tinha dúvida. Tanto não tinha dúvida que, para evitar uma demora na solução, você veja que levou 8 anos para solucionar isso, para evitar uma avalanche de reclamações constitucionais do Supremo, o Supremo falou, quer saber? A gente concorda com a tese. Então vamos editar uma súmula vinculante definindo a matéria. E editaram a súmula vinculante número 26 do STF. Ela é de 2009.
Vamos ler o que diz a súmula vinculante 26, eu vou pôr na lousa, vem comigo ler a súmula vinculante número 26. Olha lá, eles concordaram com a tese, gente. Diz lá, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, mandou aplicar a LEP, mandou aplicar a possibilidade de progressão, entendeu que era inconstitucional. E com isso, estava resolvido o problema, porque você passou a ter uma súmula vinculante. A súmula vinculante vincula os juízes do Brasil. Ninguém mais podia descumprir a decisão. E se houvesse descumprimento, cabia o quê? Cabia a reclamação constitucional. O problema está resolvido. Só que aí eles tinham que solucionar uma questão processual. Eles tinham que definir o que fazer com aquela reclamação 4335 do Acre. Veja então. Volta para mim, por favor. Então, a gente tinha duas teses até então firmadas. Houve mutação constitucional, a decisão no controle difuso vincula todo mundo. Tese oposta, não houve mutação, aplica o 5210, a única maneira de vincular é se editar súmula vinculante. Aí surgiu uma tese no meio, intermediária, a terceira tese, do ministro Theory. O ministro Theory foi julgar e disse assim, estou julgando hoje, e ao julgar hoje eu estou diante de uma súmula vinculante, que a gente editou aqui. Então, portanto, eu vou aplicar a súmula vinculante, estou vinculado a ela, conheço da reclamação. E aplicou a súmula vinculante. O que é curioso, porque ele conheceu de uma reclamação que foi proposta em 2006, considerando uma súmula vinculante de 2009. Então, como é que o juiz de 2006 teria que observar a súmula vinculante futurológica, que estava por vir? O ministro Marco Aurélio foi vencido. Disse ele, isso é futurologia. No momento da interposição da reclamação, não havia súmula vinculante. Então, como é que vai ter cabimento a esta súmula vinculante? O Theory diz, não, mas eu estou julgando hoje. E hoje ela tem. Não tinha, mas hoje tem. Então, eu conheço da reclamação e julgo procedente. Qual foi o fundamento do Theory para conhecer da reclamação? Não foi a abstrativização. Foi a súmula vinculante. E por isso que ele conheceu. E foi acompanhado por Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello. Vamos ver um quadro na lousa? Vem comigo aqui. Este foi o quadro. Este é o quadro. Então veja. Meu amigo aí do curso online tem a facilidade de dar um print da tela, tem a facilidade de dar um pause. E por isso que às vezes a gente não vai editando tudo. A gente tem pouco tempo, vamos otimizando o tempo. Porque você tem essa facilidade aí, meu amigo, tá bom? Então, veja, nós temos ali 3 teses. E eu coloquei cores para facilitar. Tese da mutação constitucional, Gilmar e Eros Grau. Tese do 5210, ainda aplica. E se quiser dar efeito vinculante, edita a súmula vinculante. Sepúlveda pertence, Joaquim Barbosa, Lewandowski e Marco Aurélio. Aí a turma do meio. Não. Estamos decidindo hoje e existe de fato a súmula vinculante número 26. Então, meus amigos, eu conheço da reclamação. Qual o fundamento? Súmula vinculante número... Vou baixar para pegar aqui a caneta, gente. Opa, voltei. Súmula vinculante número 26. O que você está observando aí por conta dessa situação é que vermelho e amarelo, ou seja, 6-4 conheceram
da reclamação. Ou seja, vermelho e amarelo, 6-4, conheceram da reclamação. Esse 462, ele foi aplicado antes do novo código, é do Código de 73. Este artigo 462 diz assim: o juiz julgará a causa considerando as situações novas que surgirem. E disse o TUI, há uma situação nova aqui que é a súmula vinculante e eu vou considerar. Mas o que eu quero que fique claro, gente, 6-4 conheceu da reclamação. Mas o fundamento para conhecer da reclamação é diverso, é distinto. 2 só que entendem a mutação. 4 não entendem a mutação. Entendem que ainda precisa de uma resolução do Senado. Então, veja, essa foi a pergunta do concurso de São Paulo. De acordo com a reclamação 4335 do Acre, o Supremo admite a abstrativização do controle difuso? Resposta: não, não admite. Porque o fundamento não é abstrativização, não é vinculação. Para esses que estão de amarelo, é a súmula vinculante. Então, eu diria, muito embora por 6-4, vermelho e amarelo, ou laranja e amarelo, sei lá que cor é essa aí, laranja, né? É que para mim está saindo vermelho, mas laranja e amarelo. O Supremo tenha conhecido da reclamação, contudo, amarelo e verde, 8-2, não admitem a tese da abstrativização. Então, segundo este precedente, que é um precedente julgado em 2014, recente, antes do novo código, mas é em 2014, o Supremo não admite a tese da abstrativização no controle difuso. O que o ministro Theory lançou de expressão foi falar numa inegável eficácia expansiva da decisão. Não há dúvida, eu concordo com o ministro Theory, há uma eficácia expansiva no precedente, mas não vinculante. Esse é o ponto. Expansiva, sim. Existem consequências processuais, sim, mas não há aqui uma vinculação. O Supremo não admitiu efeito vinculante. Se tivesse admitido, teria conhecido da reclamação por esse fundamento. Só 2 admitiram isso. Mas reconheceu uma eficácia expansiva das decisões. Essa expressão, inclusive, já caiu em concurso, eficácia expansiva, mas não vinculante. Tudo bem, gente? Tá tudo certo mesmo aí? Vamos lá, vamos em frente. Olha lá, o que eu quero agora? Definida esta questão, ou seja, de acordo com a reclamação 4335 do Acre, não existe abstrativização no controle difuso. De acordo com a reclamação 4335 do Acre, a decisão proferida no caso concreto do Zé não vincula o juiz do Brasil. A vinculação depende ou de súmula vinculante ou de suspensão por uma resolução do Senado. A partir disso, eu apenas para completar o raciocínio tenho que ver como ficou a situação prática. Porque esta questão foi resolvida em 2014. Em 2007, a gente tem a mudança da lei de crimes hediondos. O entendimento no habeas corpus do Zé permitia progressão em 2006, antes da lei de 2007. A súmula vinculante de 2009 confirma que é inconstitucional a lei. Então vem a pergunta: os que estão condenados hoje que permitem progressão, aplicam a decisão do Zé, a tese do Zé, porque tem súmula vinculante hoje, aplicam 1/6 ou aplicam a nova lei? Vocês lembram o que diz a nova lei, gente? Era regime fechado e agora permite progressão, desde que cumprido 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente, não é isso? Então tem que saber, eu vou aplicar só para uma questão prática. Tem cara condenado a 30 anos e isso é uma questão prática. Ele vai poder progredir depois de 1/6 ou depois de 2/5 ou 3/5. Essa é a questão. Aplica a tese do Zé, porque a súmula vinculante mandou declarar inconstitucional, e aplica a LEP, 1/6, ou aplica a nova lei, 2/5 e 3/5. Uma questão básica de penal, que é a proibição
de efeito retroativo de lei penal pior para o réu, ou incriminadora. A lei penal não vai poder retroagir a não ser para beneficiar. Esta lei penal nova, ela é melhor ou pior? É questão de conta, de matemática. O cara ficar preso na cadeia, encarcerado, 1/6 é menos ou mais do que 2/5 e 3/5? É matemática. É mínimo múltiplo comum, MMC, da matemática do colégio. Eu tenho que saber o que é mais. É 1/6, é 2/5 ou é 3/5? Para facilitar a vida, eu vou colocar para vocês um quadro em que eu já fiz essa conta. Veja comigo, olha lá, 1/6. É a regra que admitia, né, a aplicação da LEP. Lei nova, 11.464. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Você já tinha notado isso. E aí eu fiz a comparação no MMC, no mínimo múltiplo comum. Aí eu vejo que 1/6 é menor que 2/5, que é menor que 3/5. Está claro. O período de 1/6 é um período de menos encarceramento do que 2/5 e é um período de menor encarceramento do que 3/5. Tudo bem, gente? Portanto, a novatio legis é impejus. Portanto, se aquele que cometeu o crime não vigorava ainda a lei nova, aplica-se 1/6. Qual é a regra do seu caderno? A definição de aplicação da lei depende do momento da prática do crime. Se o crime foi praticado e já vigorava a lei nova, aplica-se a lei nova. Se o crime foi praticado e ainda não vigorava a lei nova, aplica-se 1/6. Tudo bem? Isso gerou dúvida e isso está resolvido numa súmula do STJ, que é a de 471. Eu vou pôr na lousa só para você visualizar isso tudo que a gente falou. Súmula número 471 do STJ. Diz o texto que os condenados por crimes hediondos ou equiparados ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, que é esta lei nova, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP, portanto 1/6. Isso porque a novatio legis é impejus. Tudo bem? Tá tudo bem, gente? Beleza? Bom, eu vou só para efeito comparativo colocar a lei nova, verificar como ficou a redação em relação à redação original. Olha lá. A redação original falava que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Esse integralmente, nós já vimos, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Não é isso? É o HC do Zé, é a súmula vinculante número 26. Maravilha. Como é que ficou a lei nova? A lei nova diz assim: a pena para o crime previsto nesse artigo vai poder progredir 2/5 ou 3/5, mas ela será cumprida inicialmente em regime fechado. O cara tem que começar a cumprir pagando a pena alta, encarcerado. Aí vem a pergunta: este inicialmente é inconstitucional? E eu vou dar a resposta. Volta para mim. Amigos, volta para mim. Existe precedente do Supremo em habeas corpus dizendo que a palavra inicialmente viola o princípio da dignidade e da individualização da pena. Portanto, o Supremo declarou inconstitucional no caso do Luiz, sei lá, e essa decisão já é uma realidade no Supremo. Eu vou dar para você um precedente, só para você anotar, depois se quiser olhar, está aqui ó, em minhas mãos, um habeas corpus em que se discutiu isso. Ou seja, que disse que a palavrinha inicialmente é inconstitucional. Ele não pode já começar no fechado. Tem que justificar por que começa no fechado. E que começar no fechado, como regra, é inconstitucional. Só que disse por Luiz, não disse para todo mundo. É a mesma coisa. A história é a mesma e se repete. A questão é, como vai ficar isso?
Vai aplicar para todo mundo? Resposta, não. Para aplicar para todo mundo, eu preciso de uma súmula vinculante ou de uma resolução do Senado que suspenda a execução disso aqui. Não tem. Não tem, gente. Vou dar os precedentes para você acompanhar e a gente, então, tem que ficar muito atento a esse tema. Anote aí, vem comigo. Vamos para a lousa. Precedentes nesse sentido da tese de que a palavrinha inicialmente seria inconstitucional. Então, vamos colocar aqui como precedente isso aqui, ó. Vamos colocar habeas corpus 111.840. E vamos dar um outro habeas corpus que disse que é inconstitucional, habeas corpus 107.084. São dois precedentes importantes aí, que disseram que é inconstitucional a palavrinha inicialmente. Tá bom? Bom. Volta para mim. Vamos agora. Então, o que a gente fez, só para você estar bem claro na sua cabeça. Nós falamos do controle difuso, vimos que os efeitos são interpartes e ex tunc, e vimos que para se dar efeito erga omnes da decisão do Zé, eu dependo de uma resolução do Senado ou de edição de súmula vinculante. Esse entendimento está confirmado na reclamação 4335 do Acre, que é uma reclamação de 2014. O que eu tenho que discutir hoje com vocês, como ponto final, é se o novo Código de Processo Civil, ele mudou isso. Será que o precedente vincula? Será que a decisão proferida no caso do Zé estaria vinculando os juízes do Brasil? E se eles descumprissem, haveria reclamação constitucional? Então, este é o próximo item. Discutir os efeitos da decisão no novo Código de Processo Civil. Discutir os efeitos da decisão no modelo de valorização de precedentes do novo Código de Processo Civil. Esse é o próximo item do debate. Vamos lá? Eu vou para a lousa para anotar algumas coisas com você. Próximo item, a gente tem que observar o seguinte. Há um dispositivo muito interessante, que é o artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015, que diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e, diz o texto, manter a jurisprudência. Veja os itens aqui, ó. Manter a jurisprudência 926 estável, íntegra e coerente. Esses são os dispositivos: estabilidade, integridade e coerência. Estabilidade, integridade e coerência. É o que está dito aqui na nossa Constituição. É interessante a gente observar os dois, especialmente os dois. Estável é uma coisa. Eu não estou dizendo que a jurisprudência possa ser eterna, mas ela tem que ter uma estabilidade. Agora, ela ser, a jurisprudência, diz o texto, né, dos tribunais, ela ser coerente e íntegra, nos dá uma ideia de que o judiciário tem que ter uma lógica nas suas decisões. O judiciário, ao definir num certo sentido, o Supremo, isso parece ser uma linha de interpretação
que por coerência e integridade deveria ser seguida pelo resto dos juízes. Até porque o Supremo é o intérprete final, mesmo que no caso do Zé. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, é louvável esta perspectiva. Aliás, este é o futuro para resolver uma inegável crise de funcionalidade que o país vive. Não há dúvida. Mas o que eu tenho críticas é se esta decisão do Zé, simplesmente por essa questão de integridade e coerência, tem que vincular os juízes do Brasil, a autonomia de decidir dos juízes do Brasil. O caso isolado do Supremo vincularia os juízes do Brasil? Essa é a questão que se coloca. E eu já adianto que para o novo Código de Processo Civil, vincula. O precedente vincula. E o descumprimento do precedente, contra ele, cabe reclamação. O Supremo vai ter que enfrentar isso na primeira reclamação que for julgar. E há dúvidas sobre a constitucionalidade desse instituto. Há dúvidas sobre a constitucionalidade desse instituto. Vamos ver como isso vai acontecer. Eu vou, então, primeiro ponto, deixar claro que a lei, a legislação que está em vigor hoje, diz que o precedente vincula. Então, portanto, a solução dada na reclamação 4335 teria que ser outra. Mas eu vou apontar agora uma crítica para esta duvidosa constitucionalidade desse instituto. Por quê? Veja, o que você faz? Até que isso seja definido pelo Supremo, a gente tem que aplicar o código, a lei, a legislação. A não ser que o examinador faça uma pergunta dizendo diferente, a dúvida, a doutrina, ou até a jurisprudência do Supremo na reclamação 4335, como eu vi em outra prova outro dia. Agora, se não falou nada, infelizmente a gente tem que aplicar a lei, e a lei diz que o precedente vincula. Então, vamos ver alguns dispositivos aqui que vão me fazer ter que, de certa maneira, até que o Supremo nulifique essa questão, engolir esta realidade que está prevista no Código. Então aqui, deixa eu só pegar aqui, gente, só um segundo para eu pegar o dispositivo que eu estou querendo comentar com vocês. No livro nós já comentamos isso, já apresentamos toda essa informação, e eu estou querendo pegar aqui, só conferir, gente. Peraí, só um segundo que eu estou conferindo aqui o dispositivo que a gente está debatendo. O artigo 900, vamos ver, e 27, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Este é o ponto que nos interessa. Ver como ficou o novo código. Vamos anotar aí. 900, vem comigo. 927, incisos 1 a 5, e também vamos ter que saber como é que isso está quando se fala de cabimento de reclamação constitucional no artigo 988, porque o tema é da reclamação, 988, incisos 1 a 4, e parágrafo 5º, tudo do novo CPC, e este ponto específico à luz da lei recente, Lei 13.256,
de 2016. A lei que modificou o novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Então, nós vamos ter que ver como fica essa situação à luz do novo Código e como isso deve ser enfrentado na prova. O 927, você acompanha aí no seu material, ele diz que os juízes têm que observar as decisões do Supremo em controle concentrado, os enunciados de súmula vinculante. Aqui não tem a menor dúvida, isso é decisão vinculante. Mas aí começa o problema, inciso 3, 927, inciso 3. Os acordos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Os enunciados de súmulas que não são vinculantes, os juízes têm que observar. A orientação do plenário, os juízes têm que observar. O precedente do Zé, os juízes têm que observar. E se não observar, será que cabe reclamação? Como é que fica isso? Este é um amplo debate que a gente vai fazer analisando o 988 e a nova lei de 2016 no próximo encontro. Muito obrigado e a gente se vê.